Dando continuidade ao nosso curso sobre a contratação pública extraordinária da Lei 13.979, nós vamos agora comentar se eu preciso fazer uma pesquisa de preços, uma pesquisa mercadológica, para saber se o preço que eu estou contratando por dispensa, no artigo 4º da Lei 13.979, ou ainda o preço da licitação que eu vou instaurar do meu pregão express. Se eu preciso fazer uma pesquisa mercadológica e de preços, igualmente eu faço numa licitação? Porque numa licitação, você que é do ambiente normativo federal, você tem a instrução normativa que estabelece como é que você fará essa pesquisa de preço. Essa pesquisa de preço, você verificará o portal do compras governamentais, mais precisamente lá do Ministério do Planejamento. Você verificará outros contratos da administração pública, você verificará o seu próprio contrato, seus próprios contratos, você verificará mídias especializadas. E aí, em última hipótese, você iria para a pesquisa junto aos fornecedores, para aquelas pesquisas, aqueles orçamentos enviados pelos fornecedores servissem de arrimo, servissem de fundamento para a sua perspectiva de valor da licitação ou ainda para justificar a contratação direta. Esse é um cenário numa situação normal. Entretanto, fazer a pesquisa de preços é algo extremamente penoso no dia a dia da administração pública. Porque uma coisa a gente falou na administração pública federal, na administração pública estadual e municipal. Na administração pública estadual e municipal, pode-se adotar essas regras da administração pública federal como uma boa prática. Sim, podem ser adotadas essas regras. Mas aqui é muito comum que nós gastemos um tempo considerável da fase interna da contratação, seja da licitação ou da dispensa ou inexigibilidade, para fazer toda essa pesquisa de preços. Às vezes tem aquela licitação de 300 itens, uma licitação para 300 itens. E aí você tem que apresentar essa pesquisa de preços. E eis que então existe uma regra costumeira, que já foi solidificada nos tribunais, de que o ideal, né, é você tenha 3 preços de cada item. Então imagine só, se você 300 itens vezes 3 preços de cada item, se teria 900 preços identificados de 300 itens para poder balizar cada item na hora da licitação. Então é um trabalho extremamente considerável. Realmente dá muito trabalho. Tanto é assim que lá no dia a dia da administração pública o pessoal fala: vamos fazer a pesquisa de preço. Ai, meu Deus do céu! Pesquisa de preço, orçamento, busca de contrato, busca de valor. O pessoal já começa a chorar, praticamente começa a chorar. O que a Lei 13.979 trouxe? A gente tem que ter uma pesquisa de preço para poder ter uma baliza, para saber se não está superfaturado, se não está subfaturado, para saber se às vezes o subfaturamento pode gerar uma inexequibilidade na prática. O superfaturamento, é claro que ensejará um desperdício de recursos públicos, uma contratação antieconômica e com possibilidade, inclusive, de responsabilização. Né? Então, o que nós precisamos estar atentos? E eis que a Lei 13.979 diz que a gente precisa também fazer uma pesquisa de preço, porém ela pode ser um pouco mais simplória, ela pode ser um pouco mais tranquila, mais light, podemos assim dizer. Coloca-se lá no slide, então veja só, como é que deve ser realizada a estimativa de preços dos objetos a serem contratados? Colocou-se que a estimativa de preços da licitação ou da contratação assim instaurada, ela deve possuir no mínimo um dos seguintes parâmetros: portal de compras do governo federal, pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados do domínio amplo, contratação similares de outros órgãos e outras entidades públicas,
Pesquisa realizada com potenciais fornecedores. Claro que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas mídias especializadas, né, para nós não corrermos o risco de poder, vamos imaginar, ir num site que esteja em Black Friday, esteja numa especial promoção, e nós não venhamos a confundir mercado público com mercado privado. Porque é fato incontroverso que nem todos aqueles que vendem no mercado livre têm, nem todos aqueles têm capacidade para poder fornecer, entregar, comercializar com a administração pública. Às vezes não tem documentação, às vezes não tem interesse, às vezes não tem como aguardar 30 dias para pagamento, até 30 dias, segundo a lei. A gente já falou que no caso aqui da Covid é o ideal que se coloque até 5 dias úteis, o ideal, né? Então, o universo do Mercado Livre não é o universo daqueles que são contratados do poder público. Então, a gente tem que trabalhar de acordo com a realidade. A realidade aqui, nós estamos falando que de fornecedores do poder público. A lei colocou no mínimo dos seguintes critérios. Então, o portal do governo federal, lá tem os preços públicos praticados no compras governamentais, no Comprasnet, famoso Comprasnet. Você pode recorrer ainda a outros contratos do poder público. É claro que se você é de, vamos imaginar, Barra do Jacaré, norte pioneiro do estado do Paraná, um município pequeno, não adianta você pegar um contrato que o município de São Paulo fez para comprar urnas, por exemplo. Nem esses dias eu vi, não, o município de São Paulo comprou não sei quantas urnas funerárias, aproximadamente 30 mil. Não adianta você ir lá querer usar o preço daquela urna funerária que o São Paulo comprou, o município de São Paulo, para comprar 10 urnas funerárias em Barra do Jacaré. É claro que o mercado é diferente, é claro que o custo é diferente, é claro que o preço é diferente. Custo e preço são coisas diferentes, né? Isso é por isso que a gente fala custo e preço. Não estamos, não é um pleonasmo, é que o preço depende do custo, mas não é necessariamente a soma dos custos, né? Isso do ponto de vista contábil, do ponto de vista administrativo. Então, o que acontece? Nós recomendamos que você faça uma pesquisa de preços. Faça uma pesquisa de preço, coteje no mínimo 3 preços para cada item ou cada objeto a ser contratado. Tente optar por contratos públicos como referência e tente optar nesse período da Covid que sejam contratos recentes. Não adianta nada, né? Por que eu coloco o relógio? Não adianta nada você pegar o valor lá do meu álcool em gel que eu comentei na aula passada, agora no meio do período da pandemia, querer comprar com o preço que era antes da pandemia. Infelizmente não vai conseguir. A gente pode ter até uma boa fé, podemos ter um bom coração, um bom intuito, mas não vamos conseguir. Essa é a realidade, né? Essa acaba sendo a realidade. Então, o ideal é que tenhamos o uso, utilizem preços atuais, tranquilos, preços atuais. Podendo utilizar o portal de compras do governo federal, podendo utilizar o Banco do Brasil, por exemplo, que também tem um pregão eletrônico muito significativo e lá tem vários produtos, preços, podendo usar bancos de preços privados, podendo adotar outros contratos públicos como referência, podendo adotar também preços vindo de mídias especializadas. No caso do Estado do Paraná, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná permite que um dos preços possa vir, inclusive, da Nota Fiscal Paraná. Então, aquele que é do Paraná sabe que nós temos o quê? Sabe que nós temos, por sua vez, a questão. Nós temos o Acórdão 4624 de 2017 e o Acórdão 706 de 2019. Esses dois acórdãos foram respondidos via consulta. Isso significa dizer para aqueles que estão nos assistindo e que sejam do Estado do Paraná, sejam jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Não adianta você estar no Estado do Paraná e ser jurisdicionado do TCU. Se for jurisdicionado do TCU, você tem que seguir a orientação do TCU, ainda que algumas orientações do TCE possam servir de boa prática também. Mas recomenda-se que você observe primeiro do TCU para depois verificar as boas práticas dos outros tribunais de contas.
Mas o Tribunal de Contas do Estado do Paraná colocou no Acórdão 4624/2017 essa sequência muito próxima da IN, da Instrução Normativa no âmbito federal acerca de pesquisa de preços. E o acórdão que nós gostaríamos de destacar é esse acórdão 706 de 2019. Esse acórdão 706 de 2019, ele acaba tratando de uma lei estadual, uma lei do Estado do Paraná, que permite que se use a Nota Paraná. A Nota Paraná é um programa, não sei se todos conhecem, é um programa onde, igualmente, isso foi pioneiro no estado de São Paulo, você pode colocar o CPF na nota e, com isso, vai obtendo crédito. E, claro, não é só obter o crédito, você como cidadão. O Estado também pega esse banco de dados e joga num portal, que é a Nota Paraná, e faz com que, se eu quiser saber aonde está o sabão em pó mais barato sendo vendido nas últimas 6 horas, eu consiga verificar por essa plataforma, por esse banco de dados. Entretanto, a gente sempre fez uma série de ressalvas, isso eu lembro já uma palestra, à época ministrada no próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná, tinha acabado de sair essa lei estadual sobre a Nota Paraná, o uso da Nota Paraná nas licitações dos contratos administrativos na pesquisa de preços para ajudar, e eu falava, olha, não use só a Nota Paraná como parâmetro, porque aquele cara que soltou uma nota fiscal e está na Nota Paraná, não necessariamente ele vai participar de uma compra pública. Não necessariamente ele vai querer ser contratado ou ele tem condições para se relacionar negocialmente com o poder público. Às vezes não tem certidão, às vezes não tem regularidade, às vezes não tem, inclusive, composição, inclusive de infraestrutura empresarial para poder servir ao Estado, para poder relacionar-se negocialmente com o Estado. Então, que se adote no mínimo, se for usar a Nota Paraná, que se use para um preço. E aí você vai ter que usar outras 2 fontes para fazer uma cesta de preços, colocando esses 3 preços numa cesta e verificando pela média qual seria, então, o preço a ser adotado na contratação como um preço razoável, um preço justificável a ser adquirido, a ser usado inclusive pela administração. Tranquilos? Destaco ainda, né, que nessa parte a própria lei 13979, ela trabalhou se seria possível ou não seria possível termos preço estimado numa licitação ou na contratação por emergência nos termos da Lei 13.979. Mas para a gente falar de preço estimado, a gente tem que entender o que não é preço estimado. Uma licitação, habitualmente, ela é julgada de 2 maneiras. Ou ela é julgada pelo pregoeiro ou pela comissão de licitação pelo preço máximo. Isso significa dizer, olha, o preço máximo que eu estou disposto a pagar do mouse, então eu tenho um mouse aqui, o preço máximo que eu estou disposto a pagar por esse mouse é R$ 48. Esse é o preço máximo. Se o preço, porventura, alguém apresentar o preço de 50, eu não vou aceitar, porque eu falei que o máximo que eu pagaria era 48. Porque na minha pesquisa mercadológica, 48 seria o teto que eu poderia pagar. Outra coisa é eu chegar e falar, olha, por este mouse eu estou pagando e conseguiria contratar mais ou menos no valor de R$ 48. Ou seja, então é um preço estimado. Ou seja, mais ou menos R$ 48 está de acordo com a realidade de mercado. Então é uma situação em que é diferente uma coisa de preço máximo, outra coisa é preço estimado. Numa situação de preço estimado, eu estou diante de um preço referencial, de um preço que sirva de baliza para que eu não ande muito longe dele, para que eu não ande muito longe dele. Diferentemente do preço máximo. O preço máximo é eu tenho aquela referência, aquela baliza, mas como um teto, como uma baliza máxima. Acima daquilo, jamais. Ou seja, jamais eu vou poder fazer essa contratação. Quando nós falamos da Lei 13.979, o que foi o intuito? O intuito da Lei 13.979 foi permitir o uso do preço estimado para que não percamos uma licitação ou um processo de contratação por dispensa, uma vez que, diante de uma anomalia de mercado, ou seja, em razão desse estoque, oferta, procura, estoque, escassez e assim por diante,
eu não perca, porque eu fiz a pesquisa de mercado falando que era 48, vou imaginar que ao invés de seja um mouse, fosse um produto hospitalar muito utilizado agora na pandemia. Esse produto poderia ser 48 hoje, mas amanhã, em razão da falta no mercado, poderia se transformar em 53, 55, 57. Se eu tivesse colocado na licitação ou na minha contratação que eu estou fazendo que o máximo seria 48, eu perderia, porque a realidade de mercado hoje não estaria mais dentro dos R$ 48. Então a Lei 13.979, ela permitiu que se adote o preço estimado. Muito interessante essa situação, muito interessante. Mais interessante ainda se torna, né, isso aqui, né, então veja só, o preço estimado seria para evitar a perder o procedimento licitatório, o procedimento de contratação, mas uma questão que chama aqui é o caso do Estado do Paraná. No Estado do Paraná, a Constituição do Estado do Paraná fala que os estados e os municípios deverão adotar preço máximo em suas licitações e contratações. E aí que alguém pergunta, será que isto estaria enquadrado, inclusive na Lei 13.979? No meu ponto de vista, sim. A Constituição do Estado do Paraná, ela albergaria também, ou seja, ela abrangeria também as contratações da Lei 13.979. Tá bom? Vamos ao slide seguinte. E no slide seguinte, a gente fala um outro benefício que foi adotado pela Lei 13.979 para flexibilizar. Que outro benefício é esse? É a possibilidade de nós interpormos recursos administrativos, porém, nesse recurso administrativo, claro que recurso administrativo numa licitação, no período de pandemia, vai ensejar o quê? Demora. Então o pessoal vai ficar apreensivo, vai ficar desesperado, vai falar: meu Deus, por favor, recurso não, não vai dar tempo. O que foi inserido pela medida provisória 926 na Lei 13.979? Foi inserido de que os recursos eles terão tão somente efeito devolutivo. Isto quer dizer, se eu estiver numa licitação, num pregão, regido pela Lei 13.979, o recurso administrativo que for interposto por um licitante que não se conforma com a decisão administrativa, aquele recurso vai ter efeito somente devolutivo, é o efeito de devolver aquela matéria que foi decidida pelo pregoeiro, para devolvendo essa matéria à autoridade superior para que outros olhos possam analisar. Mas não vai brecar, não vai suspender a continuidade dos atos sequenciais à declaração de vencedor, do licitante que for o vencedor. Isto representa dizer na prática, pessoal, que é possível que haja um recurso administrativo interposto num pregão, regido pela Lei 13.979, e aquela licitação, ao mesmo tempo, ela caminhou, já foi homologada, já inclusive já celebrou o contrato, a administração já celebrou o contrato, e aí pode ser que o contrato já tenha sido extinto, já tenha exaurido, porque vamos imaginar, se for um contrato para entrega em 10 dias, vai que já entregou em 10 dias, em 5 dias. E depois, lá na frente, a administração fala, não, o recurso faz sentido, na verdade, aquele que recorreu que deveria ser o primeiro colocado, e não o primeiro colocado que já foi contratado. Só que daí já foram os fatos. Aí já aconteceu, já se consumou aquele objetivo dessa discussão. O objetivo da discussão de um recurso administrativo nesse caso é o quê? Aquele que está recorrendo falando, não, peraí, eu tenho direito. Então aquele tem que ser inabilitado, tem que ser desclassificado, e eu passo ao primeiro, ou eu passo de terceiro para segundo, ou eu passo de quinto para segundo, ou na verdade aquele primeiro não poderia nem estar no certame. Esse é o objetivo. Só que a Lei 13.979 permitiu que não haja efeito suspensivo nos recursos administrativos do pregão. Com o intuito do quê? Com o intuito de agilizar. Mas e se acontecer o que você comentou, do recurso ser provido, mas já tiver consumada a execução do contrato, daquela licitação, o que vai acontecer? Provavelmente essa é uma situação que vai ser dirimida em uma ação judicial futura sobre perdas e danos, se porventura ficar caracterizarmos a situação como perdas e danos. Tranquilos? Então, o que acontece? Você, como agente público, não precisa ficar aguardando a solução
do recurso administrativo para dar andamento e dar continuidade na licitação e na celebração do contrato. Isso vale para quê? Vale para as situações da Lei 13.979. Tranquilos? No próximo slide, nós podemos verificar o quê? Mais uma questão trazida pela Lei 13.979. É a questão do pregão. A questão do pregão, e eu posso usar o pregão ele tem que ser presencial ou eletrônico. Então ele é um pregão presencial ou um pregão eletrônico. A Lei 13.979 colocou que se você for licitar para contratar algum objeto relacionado ao enfrentamento da pandemia, você pode fazer tanto o pregão presencial quanto o pregão eletrônico. Mesmo que estejamos diante de uma transferência voluntária. Esse é o meu ponto de vista. Porque estamos diante aqui da lei. Uma lei superveniente é o decreto, inclusive. Agora, qual que eu decido? Qual que é melhor, pregão eletrônico ou pregão presencial? Não tenha dúvidas. Ambos têm vantagens e desvantagens. O pregão eletrônico é vantajoso, porque ele é mais transparente, permite uma ampla competição, permite com que o cidadão lá de Manaus possa participar da licitação aqui de Curitiba, aquele de Curitiba possa participar da licitação lá de Recife. Isso o pregão eletrônico permite, porque nós estamos falando do quê? Basta ter um computador e acesso à internet, né? E você poderia participar de qualquer licitação. Já um pregão presencial, não. Um pregão presencial, você tem que estar o quê? Presente, vai suar, vai ter que ir até lá a repartição. Só que nós estamos diante de uma pandemia que tem distanciamento social, a impossibilidade de acumulação de pessoas. Então, veja, tem vantagens e desvantagens. O pregão presencial tem vantagem também de o quê? De provavelmente atrair pessoal mais da região, mais do local. E na atual conjuntura, nós temos que também gerar o desenvolvimento local, desenvolvimento regional, ainda mais com o desaquecimento da economia diante de paralisação de inúmeras atividades econômicas. Então, você vai ter que sopesar. Se você for vereador, você vai poder questionar a prefeitura, vocês estão fazendo presencial ou estão fazendo eletrônico? Por quê? Se o presencial está tendo os cuidados necessários do distanciamento, o eletrônico, não, será que o eletrônico não é melhor, porque o eletrônico vai propiciar uma amplitude de competitividade? Será que o que eu vou licitar, o eletrônico é satisfatório? Será que eu vou licitar, será que o presencial não é melhor? Isso você vai ter que ser feito uma análise caso a caso. Eu não sou audacioso de dizer, olha, faça o pregão presencial ou faça o eletrônico. Do meu ponto de vista, na atual conjuntura, deve ser analisado caso a caso. É claro que se eu estiver diante de uma realidade muito grande, como o estado de São Paulo, o município de São Paulo, ou uma capital grande, significativa do nosso estado brasileiro, o eletrônico tende a ser interessante e tende a atrair bons fornecedores e gerar uma boa competitividade, uma boa concorrência. Entretanto, se eu fizer um eletrônico porém eu tiver uma infraestrutura ruim para a chegada das pessoas ao meu local, para entregar depois, até a execução do contrato, ou ainda o quantitativo for muito pequeno, for muito diminuto, ou a infraestrutura, por exemplo, a infraestrutura viária ou aeroportuária para chegar até o meu local, até o meu município for dificultoso, aí me parece que talvez o eletrônico não seja vantajoso. Ou às vezes a quantitativa é muito pequeno, ou é um produto rarefeito. A gente está numa situação da pandemia que a gente tem visto, inclusive, requisições administrativas, ou seja, o cidadão se desloca de Pernambuco para entregar no São Paulo, no caminho, um estado vai lá e requisita aquele objeto que ele também está precisando. Então, tudo isso tem que ser sopesado. E aí você o quê? Justifica no processo. Tá bom? Discricionariedade, isso significa discricionariedade. Discricionariedade é o que? É um espaço concedido pelo legislador amplo para que o administrador possa atuar, para que o administrador possa fazer suas escolhas. Tranquilos? Nós falamos já aqui do tal do pregão express. O pregão é uma modalidade de licitação. O que é o pregão express que a gente comenta? Express é uma denominação, inclusive, que um grande amigo nosso, professor Anderson Pedra, denominou para dizer que é um pregão mais rápido, um pregão que seja voando. E uma das características de um pregão normal, nos termos da Lei 10.520,
é 8 dias úteis de publicidade. 8 dias úteis de publicidade. O que a Lei 13.979 colocou? Ela colocou, se você for usar uma licitação, modalidade de pregão, para contratar um objeto para enfrentamento da pandemia, você vai poder diminuir pela metade o prazo de publicidade e os demais prazos na licitação. Então, quando eu digo para diminuir pela metade os prazos de 8 dias úteis de publicidade, o que acontece? Esse edital de licitação vai ter que ter o quê? Prazo de publicidade de 4 dias úteis. Então, eu diminuo pela metade, vai tornar mais rápido, mais ágil. Os demais prazos também serão diminuídos pela metade. Por exemplo, se você estabelecer prazo lá de aqueles decretos anteriores, colocavam 2 dias para fazer impugnação, o prazo de impugnação vai ser de 1 dia. Né? E assim por diante, que eles colocavam que era 3 dias de esclarecimento, vai ter que ser 1 dia e meio, só que quando 1 dia e meio não dá. Então a própria lei falou, tendo o número quebrado, vai ser o número abaixo, vai ser 1 dia útil para esclarecimento. Tranquilos. Então veja aí, o Pregão Express demanda essa maior agilidade. Nós vamos daqui a pouco para o próximo bloco. No próximo bloco vamos tratar sobre o impacto nos contratos em andamento decorrentes da coronavírus, decorrentes do combate à Covid. Até o próximo bloco.